Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Verde aqui na Web TV Braga Brasil. Hoje veremos um pouco da trajetória minha como intelectual, estudioso da questão ambiental de Londrina, norte do Paraná, do Brasil e do mundo. Antes de iniciarmos, vamos buscar inspiração num autor que tem sido um dos meus mestres nesta orientação toda, Leonard Boff, no livro O Cuidado Necessário. Diz o autor: em 1972, o Clube de Roma lançou o alarme ecológico sobre o estado doentio da Terra. Identificou a causa principal: o nosso padrão de desenvolvimento consumista, predatório, perdulário e totalmente sem cuidado para com os recursos escassos e para com a forma como tratamos os dejetos, muitos deles danosos e não assimiláveis pela natureza. Depois de vários encontros organizados pela ONU, a partir dos anos 80 do século passado, chegou-se à proposta de um desenvolvimento sustentável, como expressão de cuidado humano pelo meio ambiente, mas visando especialmente o aspecto econômico. Então aqui é a dica de hoje deste livro, O Cuidado Necessário, de Leonard Boff, da editora Vozes. Na contracapa do livro ele diz o seguinte: o planeta Terra e a humanidade estão correndo grave risco em consequência das mudanças provocadas pela exacerbada intervenção humana em todos os campos da natureza e da cultura. Dois valores constituirão os pilastras básicos que poderão garantir um novo modo de habitar a Terra: a sustentabilidade e o cuidado. A sustentabilidade permitirá manter, transformar e reproduzir o já existente. O cuidado representa uma forma suave, amigável e harmoniosa com a sustentabilidade que é implementada. Ele cura as feridas passadas e previne as feridas futuras. Esse cuidado se estende a todas as esferas da vida: a saúde, a educação, a ecologia, a ética, a espiritualidade e ao cotidiano de nossas experiências amplamente abordados neste livro. Portanto, essa é a dica, O Cuidado Necessário, de Leonard Boff. Muito bem, como dizíamos, hoje eu gostaria de destacar um pouco dessa trajetória intelectual de estudos e preocupações socioambientais que tiveram início da minha participação como docente, como pesquisador, educador e extensionista na Universidade Estadual de Londrina. Em 1992, eu tive o prazer de participar da Ecoconferência do Rio de Janeiro, promovida pela ONU, e de lá, para mim, foi um grande despertar pela causa socioambiental, ou seja, entender melhor essa relação do homem com a natureza, da sociedade com o meio ambiente. Naquela oportunidade, já estava participando do NEMA, Núcleo de Estudos do Meio Ambiente da UEL, situado lá no Centro de Ciências Exatas, que é onde se estava mais a geografia, a biologia e todo o pessoal. Nesse momento eu tive o prazer de ter um contato com muitos estudiosos ambientalistas da Universidade Estadual de Londrina e começaram as primeiras leituras acerca desta questão. No NEMA eu permaneci até o início dos anos 2000 e foi em 2003 quando nós fundamos, criamos, organizamos o GEAMA, Grupo de Estudos Avançados do Meio Ambiente. Naquela oportunidade, eu tive a colaboração efetiva de dois professores, dos quais eu agradeço imensamente: o professor Nelson Tajima, da Geociências, e a professora Maria Aparecida Vivan de Carvalho, das Ciências Biológicas. Então, podemos organizar o GEAMA, naquela oportunidade, no CCH, no Centro de Ciências Humanas, como um laboratório, um centro de estudos, de pesquisa, de formação de educadores ambientais e para estudar autores e as principais teses que eram levantadas naquele momento. O GEAMA sempre atuou junto à comunidade acadêmica e à comunidade local e regional. Ao longo de mais de 20 anos de existência, nós formamos pelo menos 350 educadores ambientais. Por lá passaram pelo menos mais de 40 professores e mais de 80 alunos estagiários de vários cursos da Universidade Estadual de Londrina. Nesse momento é que nós podemos avaliar
esta trajetória, esta história da formação socioeconômica, socioambiental, sociopolítica que o GEAMA participou e influenciou muitos pesquisadores que hoje estão aí por o Brasil afora, divulgando essas ideias que juntos germinamos, juntos trabalhamos, principalmente nos eventos anuais que designávamos cada ano com uma temática específica, assim como o GEAMA vai à escola, que era uma atividade que levávamos cursos, palestras, um dia na escola, saindo da universidade, levando esses conhecimentos, trocando experiências com escolas públicas e privadas da região de Londrina. Também organizamos o GVE, Grupo de Estudos Socioambientais, para aprofundar temáticas e autores. E foram muitos que participaram e que formaram, e daí emergiram muitos trabalhos de conclusão de cursos, trabalhos de especialização, dissertações de mestrado e algumas teses de doutorado que nasceram ao longo desse trabalho de fertilizando, emergindo ideias, trocando experiências inter e multidisciplinares acerca da causa ambiental. Isso nos deixa muito contentes e, ao mesmo tempo, nos coloca numa responsabilidade maior de dar continuidade a esse trabalho junto a toda essa comunidade que nós formamos, ajudamos a constituir o pensamento, assim como também a toda a comunidade atingida por essas pessoas que por lá passaram no GEAMA durante esses 20 anos de existência. Muito bem, vamos ao primeiro intervalo e retornamos breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho, tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Em homenagem ao Outubro Rosa,
eu elaborei um poema chamado Desvela o Outubro Rosa, mais uma vez interpretado por meu amigo radialista Samuel Lopes. Desvela o Outubro Rosa. Vida rosa, vida plena, vida em busca de cores, em busca de sonhos, em busca de vida. Mulheres rosa caminham, correm, encontram-se, voam, sonham, gritam, cantam na alegria e na dor, porque rosa é o esplendor. Todos os dias há uma emoção que encanta e reencanta o mundo. Consciência, espiritualidade desvelam, revelam suas formas destemidas para os desafios cotidianos. Mulheres de rosa, presentes nas mídias, nas manifestações pela paz e nos sonhos de um outro mundo possível, com conscientização e organização. A inspiração no sol que brilha, no alvorecer do dia e no poente da vida. De mãos dadas, em mútua ajuda, cada dia é conquista, é façanha, que revela, que desvela a força rosa de ser mulher. Paulo Bassani, escritor, poeta e cientista social. Interpretação, Samuel Lopes. Aquele abraço. Muito bem, aquele abraço ao Samuel, aquele abraço a todas as mulheres que nesse Outubro Rosa tão importante esse cuidado para com a saúde, para com a vida, esse cuidado necessário para todos nós, que é o tema também central de hoje sobre o cuidado, que nós lemos no livro de Leonardo Boff, O Cuidado Necessário. Falávamos no bloco anterior um pouco desse histórico como ambientalista e na formação do GEAMA. O grupo de estudos avançados sobre o meio ambiente, ele tinha e continua a ter como missão, visão, valores e objetivos. A nossa missão, clara, é de contribuir para um mundo mais sustentável, fornecendo educação e gestão e ferramentas para que as pessoas e empresas possam desenvolver estratégias de vidas e negócios sustentáveis. A nossa visão é fomentar um mundo sustentável, promovendo a educação, a formulação e a articulação de princípios e valores e práticas sustentáveis. A nossa visão se encontra na construção de uma cultura sustentável para assentar as formas de pensar, produzir e viver numa era chamada de sustentabilidade. E a era de sustentabilidade é aquilo que nós estamos aqui conversando, dialogando ao longo desses programas Sintonia Verde, nessa primeira temporada que tem como tema fundamental a natureza e os humanos. Entender melhor que nós, seres humanos, somos natureza e que nós dependemos de toda a natureza viva para que a gente possa ter vida também junto com ela. Então esse cuidado, esse zelo, essa responsabilidade nossa, por sermos a natureza que pensa, portanto, a natureza que tem um compromisso com esta geração e as gerações futuras para deixar um mundo saudável, um mundo habitável, um mundo que possa ter todas as condições que a biodiversidade nos fornece. Os valores do GEAMA: enfrentar os desafios da busca da sustentabilidade por meio de estudos, pesquisas, integração e orientação, colocar a vida em primeiro lugar, crescer e evoluir juntos, cuidar do planeta, ser ético, promover a inovação e assumir a responsabilidade, ter integridade, promover a colaboração, a busca pela qualidade e alcançar o equilíbrio. A nossa meta também está presa na ideia de formar lideranças que sejam responsáveis, interativas, que possam desenvolver trabalhos em equipes, o trabalho coletivo, a proatividade em busca de resultados, integrando todos, público e privado, homens e mulheres do nosso tempo, crianças, jovens, adultos e idosos de nosso tempo, para que possam todos entender melhor o nosso papel como seres humanos e a nossa relação com a natureza.
Portanto, nós temos com esse objetivo contribuir para a construção de um mundo saudável, equilibrado, sustentável e justo. Então, é nessa busca de estabelecer uma transição para uma cultura sustentável que nós vamos construindo uma visão econômica de compreensão do mundo local e global e desta forma contribuir para a construção de um mundo que seja justamente aquilo que nós estabelecemos, aquilo que nós buscamos ao longo dos diálogos. É claro que essas experiências estão presentes, de certa forma, em todo o mundo, quer na literatura, quer na busca científica e filosófica, quer nos movimentos sociais, quer em alguns empresários, quer em segmentos públicos e privados. Nós temos que dialogar com todos para encontrar denominadores possíveis para viver melhor de uma forma que possa estabelecer essa transição, ou melhor dizendo, esta travessia de uma cultura insustentável, de um modo insustentável de produzir, de viver, de habitar, para um modo sustentável de produzir, de consumir, de viver e de habitar este planeta. Isso tudo para fazer com que todos convalesçam nesse sentido, no encontro de trilhas que sejam viáveis, que sejam sustentáveis. Nos aprendizados, o diálogo é o elemento central, onde existe a troca de ideias, de conversas com vista à solução de problemas, para o entendimento do que fazer e como fazer. Esta busca de que nós tivemos e temos ao longo do tempo do GEAMA é no sentido de encontrar ou ficar sempre muito próximo dessa trilha chamada sustentável. Por entre as brechas, essas lacunas, esses vértices, nós conseguimos então dialogar com muitos públicos para entender o que se passa e como nós podemos então dar as mãos e juntos caminharmos rumo a essa sustentabilidade, nos aprendizados, no diálogo, onde existe essa troca de ideias, conversas com vista à solução de problemas para o entendimento do que fazer, o como fazer, melhor causando o menor impacto possível. E tudo isso gerando emprego e renda para as populações envolvidas. Porque não adianta nós falarmos de sustentabilidade se ela não trouxer emprego, renda, qualidade de vida às pessoas. Então nós precisamos dar qualidade às pessoas e qualidade ao meio ambiente, à natureza. Gostaria agora também de passar a vocês um pouco de um trabalho que nós realizamos durante o ano de 2021, mais propriamente no segundo semestre. Eu fui convidado por Rudy Birman, de Curitiba, onde ele possui um programa no YouTube chamado Temas que Agregam, e eu pude gravar então uma trilogia com ele, de 3 vídeos que eu gostaria de mostrar a vocês. Esse primeiro aí que está, se chama do Temas que Agregam, Diálogos do Mundo Debatendo a Modernidade. Esse segundo, do Temas que Agregam, Da Finitude Humana a Outras Buscas. E o terceiro, Temas que Agregam, Uma Tribo de Seres Sensíveis à Recuperação do Humano. Muito bem, vamos falar um pouco cada um deles. Esse primeiro, o que nós trabalhamos? Diálogos de mundo, diálogos em contato com a modernidade capitalista que se formou nesses últimos 400 anos. Ao longo desse programa já tecemos algumas ideias, debatemos alguns autores e vimos qual era a tendência desse mundo da racionalidade capitalista criada na época moderna, na era da industrialização, na era do capital, e todo esse mundo ocidental que se constituiu a partir dessa experiência europeia, se espalhando sobretudo para o mundo ocidental e depois, mais tarde, para o mundo oriental. A intenção sempre foi de debater a modernidade e trazer os problemas que ela agregou em nossa relação com a natureza. É claro que destacamos então aqui o sentido desse diálogo entre a humanidade e a natureza, ou seja, tentando entender não a humanidade em abstrato, mas a humanidade a partir dos continentes, a partir dos países, a partir das classes sociais de cada país, a partir dos interesses que estão em jogo neste contexto de formação da modernidade. Sempre estabelecendo esse diálogo de mundo, ou seja, ouvindo as vozes, ouvindo quais eram as principais ideias, que permite que possamos entender melhor os rumos que essa modernidade assumiu dentro de um mundo globalizado pela lógica do capital. Lembra aqui, já citei anteriormente,
que um dos meus grandes mestres também, que foi Milton Santos, que faleceu em 2001, dizia o seguinte: o que se modernizou, o que se globalizou no mundo foi o capital. O capital levou a todos os países a sua lógica, a sua forma de viver e ver o mundo e tratar as coisas. Então nós precisamos entender essa questão, como ela funciona. Muito bem, vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Para iniciar esse bloco, vamos ouvir o poema Caminhar rumo ao horizonte. Caminhar rumo ao horizonte. Aprenda a caminhar, caminhar ao ar livre, caminhar na chuva, caminhar no sol, caminhar junto à natureza, sentir o vento e a brisa em seu rosto. Caminhe sempre em frente, caminhe rumo ao horizonte, caminhe com leveza de corpo, de alma, caminhe para esquecer, caminhe para lembrar, caminhe sempre. No caminhar há de encontrar o retorno do brilho do seu olhar. Muito bem, vamos caminhar sempre. Caminhar para frente, caminhar sempre com essa disposição, na busca de um mundo melhor, de um mundo sustentável. Falávamos no bloco anterior sobre a trilogia dos temas que agregam. Vamos então falar um pouco sobre a segunda gravação, o segundo programa da finitude humana. Foi tentar estabelecer nesse programa uma reflexão que emerge no seio da pandemia, lembrando de nossa finitude, das limitações e de nossa pequenez. Nós também já abordamos aqui a finitude humana,
Nós não somos seres eternos, somos seres finitos, limitados, assim como o planeta é um ser, vamos tratar como o Gaia, né, como um super-organismo vivo, também é um ser finito e limitado. Aquilo que os economistas chamam de recursos naturais, que nós chamamos de patrimônio da natureza, ou melhor, patrimônio da própria humanidade, essa ideia de cuidar desse patrimônio, que ele também cuida da gente. Então, nessa ideia de saber que não é possível estabelecer um sistema econômico ilimitado dentro de um planeta limitado. Ora, isso nós temos que compreender. É o primeiro passo e fundamental passo para compreender o rumo, a trilha da sustentabilidade. Nesse vídeo, nesse documentário elaborado, também foi um momento de reflexão de uma travessia que nós vemos conversando, ou seja, para entender o que fizemos desse mundo e o que queremos fazer desse mundo daqui para frente. O que queremos fazer, portanto, com a vida. Não apenas a vida nossa, dessa nossa geração, mas das crianças, dos jovens e, sobretudo, garantir que as gerações futuras também tenham vida, né? E aí nós tentamos seguir entendendo melhor que nós precisamos estabelecer algumas mudanças, ou melhor, algumas transformações radicais sobre a nossa forma de viver, de extrair, de produzir, de consumir. Porque nós não podemos fazer mais do mesmo, nós temos que fazer mais algo que agregue, algo alternativo. Não se trata, como dizia Boaventura de Sousa Santos, de um modelo de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento. Trata-se de uma alternativa a esse modelo. Ou seja, um modelo que seja prudente, que seja decente, que seja equilibrado, que seja sustentável, né? Considerar, por exemplo, também como Francis Fukuyama, né, que no início dos anos 90 dizia que havia acontecido, estávamos vivendo o final da história, tudo já estava feito e realizado. Não, pelo contrário, a história mostrou 30, 35 anos depois que as coisas continuam. Agora, nós não podemos continuar a fazer coisas que impactam, coisas que destroem a biodiversidade planetária. Estamos vivendo, portanto, um período de transição de um tipo de mundo para outro tipo. Junto a isso, uma transição de gerações entre nós que nascemos no mundo de disco de vinil, eu chamo o mundo preto e branco, um mundo ainda analógico, e agora os que nasceram nesse mundo online, no mundo das redes sociais, da internet, o mundo onde as coisas acontecem de forma muito mais rápida. Por isso que essa nossa sensação de tempo também parece não determos mais o tempo parece derreter em nossas mãos como um bloco de manteiga ao sol que derrete esse processo. Então nós temos que juntos estabelecer esse diálogo, né? Encontrar um denominador mínimo. Vivemos uma articulação de mundo dos riscos, das incertezas, da guerra, da fome, da destruição ambiental. Tudo isso porque nós estamos vivendo esse chamado tempo de mudanças climáticas. Muito bem, o último vídeo gravado dessa trilogia eu considerei como esse nome de Tribo de Seres Sensíveis, pegando justamente a ideia de José Saramago, que dizia que existe no mundo um conjunto de pessoas que está procurando encontrar um caminho, encontrar um denominador de paz, de justiça, de ética, de solidariedade, de democracia de alto teor, e que ele se desenvolva dentro de uma razão sensível. Portanto, essa sensibilidade humana, eu não posso ficar tranquilo diante da fome, diante da miséria, diante das guerras, diante da destruição ambiental e tantos outros problemas que existem nessa alta modernidade que vivemos. Nós precisamos encontrar as pessoas que acreditam na construção de um mundo diferente. E há pessoas em todos os lugares, nas escolas, nos sindicatos, nas cooperativas, nas empresas, nas universidades, nas ruas, nas praças, em todo lugar há pessoas interessadas em construir esse mundo. Muitos não conseguem defini-lo, muitos não conseguem teorizá-lo, mas muitos sabem que é preciso mudar. E nós estamos, então, dando esse contributo, junto com tantos outros, para que ocorra essa mudança o mais rápido possível, e uma mudança não só do estado A para o B, mas uma mudança
qualitativa, não apenas quantitativa, mas ela tem que significar realmente algo bom, algo viável, algo possível para a sobrevivência da humanidade por mais muitos séculos, né? Portanto, estamos tentando construir essas condições junto com tantos outros que formam essa grande tribo da sensibilidade. Portanto, há um desenho, um design civilizatório em curso em uma cultura sustentável. Por exemplo, Alphonse de Lamartine, o espanhol, dizia, quando nós falamos em utopias, as utopias são verdades prematuras. Nós falamos muito aqui ao longo dos nossos programas em sonhos, em utopias, em imaginar um amanhã. E, na verdade, estamos imaginando algumas possibilidades de verdade de construções prematuras que vão se dar ou poderão se dar no futuro. Basta desejarmos, basta querermos lutar para que isso ocorra. Para tanto, é preciso um processo educacional, um processo de formação, uma consciência desenvolvida, um trabalho cotidiano, dia a dia, forjado no processo de diálogos permanentes que se constrói essas questões, se resolve essas ambiguidades, esses paradoxos da vida, da nossa forma de existir, que seriam dos seres humanos que não pudessem sonhar, né? O que seria de seres humanos que não pudessem sonhar? Alimentar utopias de um amanhã melhor para a humanidade, numa relação, portanto, equilibrada, prudente, decente para conosco e para com a natureza. E aqui eu trago alguns autores que foram parte dessa formação ao longo, não apenas dessa trilogia, mas sobretudo ao longo dos 20 anos do GEAMA, que nos deu essa condição de ler, dialogar com esses autores, alguns que já partiram, mas deixaram suas obras nessa possibilidade de revermos e levantar algumas questões. Destaco aqui, por exemplo, inicialmente, Paulo Freire. Ele dizia, não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, nesses diálogos, nós temos que construir saberes como todos os diferentes, respeitar a diversidade existente. E, para isso, precisamos aguçar o nosso ouvido, burilar nossas palavras, trabalhar de uma forma também que seja equilibrada. Essa de Queiroz dizia, não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Aqui é uma provocação, né, que essa de Queiroz faz a nós todos, né? Não tenhamos medo de pensar diferente, em pensar em alternâncias, em alternativas, em pensar o amanhã. Temos que ter essa coragem, ou quer de forma poética, de forma científica, ou de forma filosófica, ou de forma experimental. Nós temos que ter essa coragem de dialogar. Portanto, nós sabemos alguns erros que a história cometeu, que a humanidade cometeu ao longo do tempo. Vamos tentar não repeti-los. Agora, vamos, em cima dos erros, aprender o que fazer, como fazer diferente daquilo que nos levou a esse estado atual. É um estado sombrio, um estado degradável, assim por diante. Um autor que eu simpatizo muito, esse português da língua portuguesa, Nobel da língua portuguesa, já citei aqui várias vezes, José Saramago, ele dizia, o problema não é de que as pessoas tenham opiniões, isso é ótimo, diz ele. O drama é que as pessoas têm opiniões sem saber o que falam. Por isso que, nesse diálogo, nessa participação teórica, metodológica, científica, filosófica, construído no próprio senso comum, com os diálogos, é preciso sempre ir mais a fundo. Essa é a nossa tarefa, instrumentar questões que possam sempre aprofundar o nosso conhecimento, entender os porquês, de onde veio essa informação, como ela veio, como ela foi elaborada, por quem foi difundida, verificar a veracidade desse processo. Nós vivemos em tempos de redes sociais, onde todos parecem ter muitas opiniões, mas grande parte delas não tem fundamento, não apenas um fundamento científico, mas um fundamento com a própria veracidade histórica. Então esse cuidado é muito importante. E uma questão que é importante saber, que o conhecimento é inútil, aliás, se não sabemos usá-lo. E aqui é muito importante, então, esse aprofundamento teórico, científico, mas também saber para que nós vamos usar esse conhecimento. Quem vai usar esse conhecimento? As políticas públicas, os estados, os governos e o cidadão, e o povo em geral, e os acadêmicos, e os religiosos, e os ateus, e os homens e mulheres de nosso tempo.
Como cada um vai usar esses conhecimentos para que ele tenha que ser submetido a um processo crítico e saber que nós sabemos usar um conhecimento que leve de um estágio A para o estágio B, do estágio B para o estágio C, sempre buscando qualitativamente dar esses passos, essas passadas civilizacionais em função de uma melhoria, de uma condição de vida para todos. Dentro de um conceito de sustentabilidade, isso é muito importante. A continuidade de processos de elevação do nível de consciência, elevação das práticas sustentáveis, para que a gente possa atingir modelos, se não ideais, modelos factíveis, possíveis de viver o nosso tempo. O Papa Francisco deu uma frase muito importante que diz o seguinte, de tantas contribuições que ele nos deixou até hoje: não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade. Isso me parece muito importante hoje, então. Construir um mundo sustentável significa que nós não podemos construir um mundo com pessoas que passam fome. Como diz a ONU, hoje mais de 750 milhões de pessoas passam fome diariamente e outras tantas que são subnutridas ou vivem em insegurança alimentar. E olha que nós vivemos um tempo de alta tecnologia, alta produção e produtividade. E por que a fome ainda continua? Então, entender essas razões, será que é por falta de alimentos ou por falta da distribuição de alimentos? Ou pensar uma economia que seja justa, sustentável, distributivista, colaborativa, e não apenas visando o lucro, mas visando esse bem-estar social, esse bem-estar que está aí colocado a todos. Bom, e uma questão, para finalizar o nosso programa de hoje, uma questão que me parece também bastante importante, que nós sempre salientamos ao longo do GEAMA, foi buscar alternativas das fontes energéticas, principalmente as alternativas das fontes energéticas que o Brasil tem muito, a solar, eólica e agora do hidrogênio e dos próprios biocombustíveis, porque nós precisamos fazer essa transição do petróleo, do combustível fóssil para essas outras alternâncias energéticas e assim pensar nesse contributo de mudanças que sejam no caminho da sustentabilidade, naquilo que se chama, como dizia o autor que eu indiquei hoje, Leonardo Boff, o cuidado necessário. O cuidado necessário para que a gente possa realizar uma transição segura e uma transição que seja solidária, equilibrada e democrática. Muito bem, assim terminamos o programa de hoje. Espero vocês no próximo. Até mais.